pessoal! Nessa aula, iremos fazer um exercício para treinar o conceito de eficiência isentrópica em dispositivos de engenharia em regime permanente. Além disso, vamos tomar como exemplo dispositivos de propulsão, como encontrados em motores de propulsão de foguetes, que têm um conjunto de dispositivos similar ao apresentado, porém com uma configuração um pouco distinta à apresentada no exercício. Nesse exercício, temos um dispositivo com um conjunto de componentes que trabalham em regime permanente. O objetivo desse dispositivo é gerar vapor a alta velocidade. Para isso, ele tem uma bomba com eficiência isentrópica de 10%, que começa de líquido saturado a pressão mínima de 0,1 MPa até a pressão máxima de 10 MPa. Após esse passo, há um aquecimento isobárico até que chegue no ponto de vapor saturado, como vocês podem ver aqui. Após essa adição de calor, há uma turbina que expande e gera trabalho, porém, há uma nova adição de calor nessa etapa, porque é uma expansão isotérmica numa turbina com fornecimento de calor. Depois disso, ao final da expansão isotérmica, há uma expansão reversível que ocorre no bocal, que retorna à pressão inicial de 0,1 MPa para um estado de vapor saturado. Estes componentes e processos são próximos ao que você teria em dispositivos de propulsão em turbinas a vapor ou motores de foguetes a propulsão. Independentemente disso, o enunciado pede as propriedades de temperatura, entalpia e pressão para todos os pontos do dispositivo trabalhando em volume de controle. Também quer o trabalho líquido, ou seja, trabalho de expansão menos o trabalho de compressão total do dispositivo, e quer o calor fornecido total. Ao final, iremos também calcular a entropia geral de cada etapa dos processos descritos no dispositivo. Então vamos lá. Muitas propriedades iremos pegar diretamente das tabelas termodinâmicas, pois estamos trabalhando com água pura. Em condições reais, poderíamos trabalhar com alguns propelentes líquidos se a aplicação fosse um sistema de motor foguete a propulsão. Utilizando as tabelas de água saturada para as pressões de 0,1 MPa, podemos retirar inicialmente as propriedades para o ponto 1, que seria o estado de líquido saturado indicado no enunciado. Então, para o ponto 1, em líquido saturado, para a pressão de 0,1 MPa, temos as seguintes propriedades. Temos que a pressão 0,1 MPa, a temperatura vai ser a temperatura de saturação para essa pressão. Então, retiramos diretamente da tabela. O volume, iremos precisar, então o volume específico retiramos da tabela, lembrando que na tabela a unidade é líquido por quilo, então podemos retirar e colocar na unidade metro cúbico por quilo, e o restante das unidades que iremos precisar seriam as entalpias, a entropia. Lembrando da unidade de entropia, kJ por quilograma Kelvin. Para o ponto 2, teremos que usar algumas aproximações para simplificar os nossos cálculos sem precisar usar a tabela de líquido comprimido. Assim sendo, a primeira informação que temos é que a pressão nesse ponto é de 10 MPa. Então, vamos lá. Para esse caso, a pressão é 10 MPa. E utilizando a eficiência isentrópica, podemos calcular o trabalho da bomba real a partir do trabalho da bomba ideal, usando a relação a partir da primeira lei da termodinâmica para processos reversíveis de compressão e expansão em dispositivos de engenharia em regime permanente. Lembrando, trabalho reversível é igual a menos integral entre os dois processos VdP. Para o trabalho da bomba ideal, temos que
volume específico do ponto 1 multiplicado pelas pressões máximas menos a pressão mínima. Portanto, temos o trabalho ideal da bomba em função das pressões máxima e mínima e o volume do líquido saturado do ponto 1. Utilizando a primeira lei, também chegamos que o trabalho real é em função das entalpias, porém em função do ponto 2 real. Sendo assim, temos o seguinte: continuando na análise do ponto 2, temos que o trabalho da bomba real é o trabalho da bomba ideal sobre a eficiência isentrópica da bomba, que é igual a pressão máxima menos pressão mínima vezes o volume do ponto 1 dividido pela eficiência isentrópica da bomba. Isso aqui, fazendo as contas, seria 103,277 kJ por quilograma. Lembrando que, colocando isso aqui em função das entalpias, chegamos nessa relação aqui para descobrir a entalpia do ponto 2 real, que vai ser 520.707 kJ por quilograma. Com isso, temos a entalpia do ponto 2 e já temos o trabalho de compressão do dispositivo. Para calcular a temperatura, vamos assumir a hipótese de substância incompressível, é claro, lembrando de certas ressalvas. Aqui, na verdade, já estamos considerando essa hipótese de substância incompressível. No bombeamento, ocorre o aumento da temperatura e também há uma diminuição muito pequena no volume específico. Podemos presumir que a água está muito próxima de incompressível e podemos usar a fórmula menos VDP, como usamos anteriormente para o trabalho feito pela água. É verdade que a bomba deveria aumentar a altura manométrica, mas isso é quase igual ao aumento da pressão devido a uma mudança muito leve na densidade. Por isso, nesse caso de bombeamento, consideramos uma hipótese de substância incompressível e, portanto, podemos encontrar a temperatura como T2 é igual a T1 mais o trabalho da bomba sobre o calor específico da água. Lembrando que o calor específico da água é 4,18 kJ por quilograma graus Celsius. Nesse caso aqui, temos que a temperatura é 124,298 graus Celsius. Continuando nessa consideração de substância incompressível, podemos também obter a entropia. Fazemos a mesma consideração com volume aproximadamente constante, só que utilizando agora as relações de Gibbs ou as relações de função de estado. Então, as relações de função de estado, lembrando para substância incompressível, temos que ds é igual a dUT, que é igual a CT dt. No final das contas, temos que S2 é igual a S1 mais CL ln T2 T1. Tudo isso já foi calculado anteriormente, então a entropia no ponto 2 real é igual a 1,57085 kJ por quilograma Kelvin. Continuando, o ponto 3 é uma adição de calor isobárica. Assim sendo, a pressão no ponto 3 é a mesma do ponto 2. Então, vamos lá. Já agora, conseguimos tudo do ponto 2 e vamos para o ponto 3. No ponto 3, a pressão do ponto 3 é igual à pressão do ponto 2, que é igual a 10 megapascal. Esse aquecimento de 2 a 3 ocorre até que a substância vire vapor saturado. Sendo assim, retiramos todos os dados diretamente da tabela da pressão de 10 megapascal, como podemos ver aqui,
para vapor saturado. Então, vamos retirar dessa faixa de tabela aqui demonstrada para pressão de 10 megapascal, sendo que para vapor saturado. Então, retirando para vapor saturado, lembrando que a temperatura é a mesma temperatura de saturação, que seria 311 graus Celsius. Então, 311 graus Celsius, a entalpia vai ser 2.725,5 kJ por quilograma, e a entropia vai ser igual a 5,616 kJ por quilograma Kelvin. Agora, para o ponto 4 é um pouco mais complicado. Mesmo que tenha sido dito que a expansão seja isotérmica e que temos esse ponto a partir do ponto 3, não conseguimos muito mais do que isso apenas com as informações dadas para esse processo. Nessas ocasiões, é importante avaliar o restante dos processos para ver se há alguma informação a mais nos passos posteriores que irão influenciar nos anteriores. É exatamente isso que ocorrerá aqui. Vamos pular e ver o processo 4 a 5 e ver se conseguimos algo em relação ao ponto 5. O processo final é uma expansão reversível em um bocal sem troca de calor até a pressão de 0,1. Então, pressão de 0,1 para o estado de vapor saturado. Então, vamos pegar a informação de 0,1, só que vapor saturado dessa vez, diferentemente do ponto 1. Então, sendo assim, conseguimos tirar tudo para o ponto 5, diretamente na tabela, para a pressão de 0,1 megapascal, vapor saturado, e temos os seguintes dados. A pressão de 5 é igual à pressão do 1, ou seja, está na região de saturação, que é igual a 0,1 megapascal. A temperatura vai ser também a temperatura de saturação, a mesma da temperatura de 1. Nesse caso, a entalpia vai ser a entalpia de vapor saturado, 2.674,9 kJ por quilo. Já a entropia vai ser 7,3589 kJ por quilograma Kelvin. Temos o ponto 5 com isso. Como é um processo reversível sem troca de calor de 4 a 5, pode-se inferir que as entropias de 4 e 5 são iguais. Lembrando novamente do postulado de estado, como não tínhamos muita informação do ponto 4, agora temos a partir do ponto 5, então já podemos fazer o nosso ponto 4 agora. Então, do ponto 5, temos que o 4, a entropia do ponto 4 é igual à entropia do ponto 5, que é igual a 7,3589 kJ por quilograma Kelvin. Isso sabendo que o processo é reversível de 4 a 5. Já do processo de 3 a 4, a temperatura do ponto 4 é igual à temperatura do ponto 3, pois o processo de 3 a 4 é uma expansão isotérmica. Então, temos que a temperatura do ponto 4 é igual à temperatura do ponto 3, que é igual a 311 graus Celsius. Se olharmos para a tabela de saturação de água saturada, para essa temperatura, veremos que diretamente que o ponto 4 não está na região de saturação. Então, claramente, ao analisar as propriedades, veremos que o ponto 4 está na região de vapor superaquecido. Se está na região de vapor superaquecido, iremos analisar para quais pressões podemos achar essa faixa de entropia para essa faixa de temperatura. Então, para esse caso aqui, temos as pressões de 0,6 megapascal e 0,7 megapascal, e com isso deveremos fazer interpolações
para encontrar a pressão e a entalpia. Vamos lá. Com isso, temos a pressão e a entalpia para o ponto 4, retornando todas as propriedades para esse ponto. Ao obter todas as propriedades do ponto 4, podemos analisar cada processo separadamente com trabalhos, trocas de calor, entropias geradas e o que mais tiver que ser analisado. No processo de 1 a 2, para obter as informações do ponto 2, já calculamos o trabalho real de bombeamento, sendo assim só falta aplicar a segunda lei da termodinâmica. Então, resumidamente, de 1 a 2, temos o seguinte, temos que o trabalho, bombamento real, que já foi calculado anteriormente, foi 103,277 kJ por quilo. Já aplicando a segunda lei da termodinâmica, nesse dispositivo, temos que a entropia gerada de 1 a 2 é simplesmente a entropia no ponto 2 menos a entropia no ponto 1. Esse cálculo foi 0,268263 kJ por quilograma Kelvin. Já para o processo 2 e 3, há um aquecimento onde devemos aplicar a primeira lei da termodinâmica para o calor e, a partir desses cálculos, aplicamos a segunda lei para obter a geração de entropia. Então, 2 a 3, obtemos o calor apenas para esse processo, então, que fica em relação às entalpias somente. Isso aqui vai dar 2.204,71 kJ por quilo, enquanto a aplicação da segunda lei da termodinâmica, já que tem uma adição de calor e o mecanismo de transferência de calor também é transferência de entropia, temos que a geração de entropia no processo vai ser S3 menos S2 menos o calor trocado nesse processo sobre a temperatura do reservatório, lembrando que essa temperatura do reservatório foi dada no exercício. 2,31337 kJ por quilograma Kelvin. Para a expansão isotérmica na turbina, também há uma adição de calor. Portanto, temos um trabalho de expansão na turbina e uma adição de calor no processo isotérmico. Após essa análise, deve-se aplicar a segunda lei da termodinâmica, que será influenciada pela adição de calor no processo. De forma geral, temos o seguinte, que no processo 3 a 4, vamos primeiramente descobrir a adição de calor. Então, a adição de calor de 3 a 4 é dada dessa forma aqui.
que vai ser 1017,82 kJ por quilo. Já aplicando a primeira lei da termodinâmica, continuando nesse processo, temos que o trabalho de expansão mais o calor adicionado de 3 a 4, como é um volume de controle, temos as entalpias também influenciando. No final, o cálculo do trabalho de expansão vai ser igual ao calor adicionado mais a entalpia de entrada e a entalpia de saída. O cálculo final vai ser 660,396 kJ por quilo. Já a entropia gerada de 3 a 4 é S4 menos S3 menos essa adição de calor de 3 a 4 sobre a temperatura do reservatório. Esses cálculos aqui vai dar 0,94338. Por último, temos a expansão no bocal. Essa expansão é reversível e sem adição de calor, portanto não há geração de entropia. Nesse caso, o bocal é um dispositivo que aumenta a velocidade com uma diminuição da pressão. As hipóteses que vamos considerar aqui é que a velocidade de saída é muito maior que a velocidade de entrada. Sendo assim, temos que de 4 a 5, aplicando a primeira lei, fica que a entalpia de entrada menos a entalpia de saída é igual a velocidade de saída menos a velocidade de saída sobre 2. A velocidade de saída é igual a 2 vezes H4 menos H5. Então, a velocidade de saída vai ser igual a raiz 2 vezes H4 menos H5. Isso aqui tem que ter muito cuidado com as unidades, pessoal, porque as entalpias estão em kJ, então você vai ter que multiplicar aqui dentro por 10 elevado à terceira. Isso aqui no final vai dar 903,318 metros por segundo. A eficiência desse dispositivo também deve ser contabilizada com um bocal. Então, portanto, descrevemos a eficiência final do dispositivo como a velocidade de saída do bocal sobre 2, mais o trabalho líquido, dividido pelo calor adicionado. Lembrando que o trabalho líquido, já utilizando os referenciais de trabalho de expansão e trabalho de compressão, seria o trabalho de expansão menos o trabalho de compressão. Então, a eficiência no final vai dar 0,2999892. Terminamos por aqui, pessoal. Esse exercício foi um exercício geral para demonstrar a aplicação do parâmetro de eficiência isentrópica para vocês. Também demonstramos de forma simplificada um exemplo prático de motores de propulsão com dispositivos assumindo o regime permanente. Com isso, agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.